Você já imaginou como seria atravessar o limite entre a vida e a morte? Hoje trago para vocês o relato emocionante de Lucas, um jovem que viveu uma experiência profunda e transformadora. Sua história vai te fazer refletir sobre o que realmente existe além da nossa compreensão. Sejam todos bem-vindos, aqui é a Nay Santos, sua exploradora de histórias e reflexões profundas do canal Construindo o Novo Humano. Hoje vou compartilhar com vocês um relato emocionante e transformador que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre a vida e o que vem depois dela. E se você também tem uma história ou experiência para compartilhar, o link está na descrição do vídeo. Fique agora com o relato emocionante de Lucas. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos e até alguns meses atrás eu nunca tinha parado para pensar no que acontece depois da morte. A vida parecia tão cheia de compromissos e obrigações que eu simplesmente não tinha tempo para esses questionamentos. Faculdade, estágio, amigos, era tudo sobre o agora. Mas a verdade é que, naquele dia, minha vida mudou para sempre. Era uma tarde comum, voltando do estágio. O trânsito estava tranquilo e eu tentava encontrar alguma música para animar o percurso. Foi nesse momento, enquanto ajustava o rádio, que aconteceu. Um caminhão avançou o sinal vermelho. Tudo foi tão rápido que eu mal tive tempo de reagir. O impacto foi brutal, mas o que me surpreendeu foi o que veio depois. Não senti dor, não houve pânico, apenas silêncio. De repente, eu estava em um lugar que não conseguia identificar. Era como se estivesse flutuando em um espaço sem forma, envolto por um silêncio profundo e acolhedor. Eu sabia que algo muito sério tinha acontecido, mas, curiosamente, não havia medo, apenas uma calma indescritível. Logo, uma luz surgiu à distância. Não era como a luz que estamos acostumados a ver. Ela parecia viva, pulsante. Algo em mim sabia que eu precisava ir até ela, como se fosse o próximo passo natural. Quando me aproximei, senti uma mistura de curiosidade e reverência. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Enquanto me aproximava daquela luz, cenas da minha vida começaram a aparecer, como se alguém estivesse projetando um filme. Não eram só imagens. Eu revivia tudo. Cada momento tinha uma intensidade emocional tão forte que não conseguia conter as lágrimas. Vi minha infância, o dia em que aprendi a andar de bicicleta com meu pai, os abraços calorosos da minha mãe quando eu tinha pesadelos e até aquelas brigas bobas com meu irmão que hoje fazem tanta falta. No meio dessas lembranças, percebi algo estranho. Não estava sozinho. Uma figura começou a se formar no túnel, mas não era uma pessoa comum. Era uma presença, envolta em luz dourada, com uma energia tão poderosa que me senti pequeno diante dela. A figura não tinha rosto definido, mas sua voz ressoava direto no meu coração, como se soubesse cada detalhe da minha vida, e disse sem mover os lábios: Lucas, você ainda não terminou sua jornada. Há algo muito maior esperando por você. Quando cheguei ao final do túnel, fui levado a um lugar que nem sei se posso chamar de real. Era como um cosmos infinito, com estrelas, cores vibrantes e uma sensação de paz absoluta. Tudo ao meu redor parecia estar vivo e conectado. Enquanto explorava aquele lugar, fui levado a algo que parecia ser um grande espelho de luz. Quando olhei para ele, vi algo que me deixou em choque. Não era o Lucas que eu conhecia. Era eu, mas em uma vida completamente diferente. Eu estava em um lugar que parecia outro planeta, cercado por seres que não pareciam humanos, mas que transmitiam uma energia de amor puro. A figura que me acompanhava explicou: Lucas, essa é apenas uma das muitas versões de você. O universo é vasto e sua existência vai muito além do que você imagina. Essas palavras me abalaram profundamente. Como eu poderia ser mais de uma pessoa, mais de uma vida? No meio de tudo isso, comecei a sentir uma mistura de emoções.
Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a figura continuava. Você veio aqui para aprender que a vida não é só sobre conquistas e obrigações. É sobre o amor que você compartilha, o impacto que você deixa nos outros. Lembre-se disso quando voltar. Eu não queria voltar. Aquele lugar era tão perfeito, tão completo, que parecia impossível deixar tudo para trás. Mas então, vi uma cena que me fez mudar de ideia. Vi minha mãe chorando ao lado da minha cama, segurando minha mão. Eu ouvi sua voz, cheia de desespero. Lucas, por favor, volte para nós. Foi como se algo me puxasse com força. A luz começou a desaparecer e, de repente, eu estava de volta. Acordei na UTI, com os médicos correndo ao meu redor. Minha mãe estava ali, como eu tinha visto, segurando minha mão e chorando. Quando nossos olhos se encontraram, tudo o que consegui dizer foi: "Eu estou aqui, mãe." Quando abri os olhos naquele hospital, senti como se tudo fosse diferente, mesmo estando de volta ao meu corpo. A primeira coisa que vi foi o rosto da minha mãe, com lágrimas nos olhos, segurando minha mão como se não quisesse nunca mais me deixar ir, dizendo: "Lucas, você voltou." Ela disse com um alívio que me partiu o coração. Eu queria dizer a ela tudo o que tinha visto, mas como explicar algo que nem eu conseguia entender completamente? Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Eu me recuperava fisicamente do acidente, mas sentia que algo em mim tinha mudado profundamente. O mundo parecia mais vivo. As cores eram mais intensas, os sons mais profundos. Tudo parecia estar conectado de uma forma que eu nunca havia percebido antes. Na primeira noite em que dormi após a alta do hospital, tive um sonho que parecia mais real do que a própria realidade. Eu estava novamente naquele lugar que visitei durante minha experiência. A mesma luz, as mesmas estrelas e, ao fundo, a figura que me acompanhou no túnel. Mas dessa vez, ela falou algo que ficou gravado em mim. Você tem um propósito, Lucas. Lembre-se do que viu e compartilhe o que aprendeu. Sua história pode inspirar outros. Acordei com um misto de medo e fascínio. Será que aquilo era apenas um sonho? Ou será que aquela figura estava tentando me enviar uma mensagem? Comecei a anotar tudo em um caderno para não esquecer nenhum detalhe. Conforme os dias passavam, comecei a notar algo estranho. Eu tinha uma sensibilidade que não existia antes. Conseguia perceber as emoções das pessoas ao meu redor de uma forma quase palpável. Era como se eu pudesse sentir a dor, a alegria ou mesmo o vazio de alguém apenas olhando para ele. No início, isso me assustou. Não sabia como lidar com esse novo dom. Também comecei a ter visões espontâneas de coisas que ainda não tinham acontecido. Não eram grandes premonições, mas pequenos detalhes, como saber que meu irmão ia me ligar antes mesmo do telefone tocar, ou prever que algo inesperado estava prestes a acontecer no trabalho. Com tudo isso acontecendo, comecei a me questionar: por que eu? Por que fui escolhido para viver essa experiência? Será que eu estava imaginando coisas? Tentei compartilhar o que vivi com alguns amigos, mas a reação deles foi mista. Alguns ouviam com curiosidade, mas outros riam ou mudavam de assunto, como se o que eu estivesse dizendo fosse apenas fruto da minha imaginação. Isso me fez fechar um pouco o círculo de pessoas com quem compartilhei minha história, mas mesmo assim, sentia que precisava fazer algo com tudo o que aprendi. Um dia, enquanto meditava, algo que comecei a fazer frequentemente depois da experiência, fui tomado por uma visão que me deixou em lágrimas. Vi uma mulher que parecia familiar, mas que não era ninguém que eu conhecia nesta vida. Ela estava sentada em uma mesa, costurando algo, e, quando levantou o rosto, sorriu para mim com uma ternura indescritível e disse: "Lucas, você está indo bem. Lembre-se de que não está sozinho." Era como se eu estivesse vendo alguém de outra vida, ou talvez uma guia espiritual. Aquilo me tocou profundamente, e eu passei horas pensando sobre quem ela poderia ser.
Era uma lembrança de outra existência? Ou algo além disso? Até hoje, muitas coisas da minha experiência permanecem um mistério. Quem era aquela figura de luz? O que realmente significava aquele espelho que me mostrou outras versões de mim mesmo? E por que fui escolhido para ter essa experiência? Não tenho todas as respostas, mas talvez a maior lição que aprendi seja que não precisamos entender tudo. Às vezes, o importante é viver com propósito, amar intensamente e compartilhar nossa luz com os outros. Depois do que vivi naquele túnel de luz, achei que tudo tinha terminado. Voltei à minha vida, mas algo estava diferente. Nas semanas seguintes, comecei a ter sonhos que pareciam mais reais do que a própria realidade. Eu acordava confuso, como se estivesse vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Uma noite, tive um sonho que nunca mais vou esquecer. Me vi flutuando em um campo de estrelas, envolto por uma luz suave. O universo parecia infinito, mas ao mesmo tempo íntimo, como se me conhecesse profundamente. À distância, percebi uma figura familiar. Era o mesmo ser que encontrei durante minha experiência de quase morte. Só que agora, sua luz era ainda mais intensa, quase como se emanasse energia pura e viva. Ele se aproximou, e desta vez, suas palavras foram claras. Você tem uma escolha. Pode ignorar o que vivenciou ou usá-lo para iluminar os caminhos de outros. A decisão está em suas mãos. Mas lembre-se, cada alma desperta ajuda a mudar o curso de muitas vidas. Naquele instante, senti um calor inexplicável no peito. Era como se meu coração estivesse sendo preenchido com algo maior do que eu. Perguntei ao ser o que eu deveria fazer, e ele apenas estendeu a mão, me entregando algo que parecia um livro de luz. Eu entendi aquilo como um símbolo, um chamado para registrar e compartilhar o que aprendi. Antes de desaparecer, ele tocou minha testa e disse: lembre-se, o que você busca já está dentro de você. Acordei em lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de gratidão. Eu sabia que tinha uma missão, mesmo que ainda estivesse aprendendo o que significava. Depois dessa experiência, tudo mudou. Eu passei a enxergar a vida de forma completamente diferente. As pequenas coisas, que antes passavam despercebidas, agora tinham um valor imensurável. O sorriso de um estranho, o som do vento entre as árvores, o brilho das estrelas, tudo parecia carregado de propósito. A maior lição que aprendi é que a vida é um presente que não podemos desperdiçar. Antes, eu vivia correndo atrás de coisas que achava que importavam. Sucesso, reconhecimento, bens materiais. Agora percebo que o que realmente importa está no aqui e agora, na forma como tratamos os outros, na conexão que criamos com as pessoas e no impacto que deixamos no mundo. Também notei que minha empatia pelas pessoas aumentou. Passei a ouvir mais, a me colocar no lugar dos outros. Não sei explicar como, mas sinto que minha experiência me conectou a algo maior, algo que me faz enxergar a dor e a alegria dos outros como parte da minha própria jornada. É como se fôssemos todos fios de uma mesma teia. Eu não sei se o que vivi foi real no sentido físico, mas sei que foi real para mim. Aquela experiência mudou minha vida e me deu uma nova direção. Hoje, quero compartilhar o que aprendi. A vida não é sobre acumular coisas ou alcançar metas externas, mas sobre viver com propósito e intenção. É sobre amar mais, perdoar rápido e valorizar cada instante como se fosse o último. Se tem algo que posso deixar como mensagem, é isso. Não espere por uma experiência como a minha para acordar para a vida. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Olhe para dentro, ouça o silêncio e encontrará as respostas que busca. Oi, Nai! Quero te agradecer profundamente por compartilhar a minha história no canal Construindo o Novo Humano. Foi emocionante ouvir minha experiência contada com tanta sensibilidade e respeito.
Você conseguiu traduzir algo tão íntimo e transformador de uma maneira que tocou não só o meu coração, mas, tenho certeza, o de muitas pessoas que assistiram. Espero que minha jornada inspire outros a refletirem sobre a vida, a morte e tudo o que está além do que conhecemos. O trabalho que você faz aqui no canal é incrível, levando luz e novas perspectivas para quem busca respostas. Gratidão por ser essa ponte entre histórias e almas que querem aprender e crescer juntas. Continue com esse projeto lindo. Abraços. O relato de Lucas nos mostra como experiências profundas podem transformar nossa visão de vida. Ele nos convida a refletir sobre o que realmente importa e nos lembra que a busca por propósito não está lá fora, mas dentro de cada um de nós. Será que estamos vivendo plenamente ou apenas existindo no piloto automático? Pergunte-se, o que estou fazendo com o tempo que me foi dado? As palavras de Lucas nos encorajam a desacelerar, a buscar significado no presente e a valorizar nossas conexões humanas. E você, já teve uma experiência que mudou sua forma de ver a vida? Ou talvez tenha algo a compartilhar sobre a sua própria jornada? Deixe nos comentários ou envie sua história. O link está na descrição do vídeo. Quem sabe a sua experiência inspire outras pessoas também. Até o próximo vídeo, onde exploraremos mais histórias que desafiam a lógica e nos fazem enxergar além do que conhecemos. Um abraço e até lá!